No vídeo de hoje, então, a gente vai apresentar a metodologia cascata utilizando os circuitos eletropneumáticos, né? Já em outros vídeos a gente apresentou essa mesma metodologia com o circuito puramente pneumático. Como a gente já trabalhou no outro vídeo toda a introdução referente à metodologia cascata, vou apenas organizar aqui um exemplo de um circuito, tá? Não vou me estender com vários exemplos, mas é um exemplo que vai já ser suficiente aí para compreender o funcionamento dessa metodologia na eletropneumática. E é um pouco até mais fácil do que a metodologia com pneumática pura. Então vamos lá. O exemplo que a gente vai dar é do avanço a sequência, né, o circuito sequencial, com o avanço do cilindro A, batendo no fim de curso, né? Depois avançando o cilindro B, batendo no fim de curso, avançando o cilindro C. A partir daí, precisa utilizar a metodologia porque com o método intuitivo, o C menos está retornando antes, fica um pouco mais complicado, né? Então, vamos lembrar aí os critérios da metodologia cascata para facilitar isso aí. A metodologia cascata diz o seguinte, que lembra numa linha de ar, né, que a gente tinha antes, ela fazia todos os passos até chegar o próximo passo invertido, né? Como aqui estão todos avançando, o primeiro que vai inverter é o C-. Então, esses três primeiros passos que estão só avançando, eles vão estar num mesmo estariam, né, numa mesma linha de ar. No circuito eletropneumático, o que vai mudar é que ele vai estar no mesmo, sendo ativado pelo mesmo contator. Então, quem vai substituir a linha de ar é o contator. Então, enquanto tiver nessa sequência, é o K1 que vai comandar, tá? E depois, quando for para outra sequência, né, C-, B- e A-, quem vai comandar isso é o contator K2. Vamos primeiro, então, tirar isso aqui no diagrama trajeto-passo, né? Os três primeiros passos, eles estão disponibilizados para o contator K1. Então, seria o seguinte, no primeiro passo, pressionando o botão B1, o A avança, vai bater no fim de curso FC1, que vai fazer avançar o cilindro B, né? O cilindro A permanece, o C permanece também. Vai avançar o cilindro B e vai bater num fim de curso FC2. Esse fim de curso FC2 vai fazer avançar o cilindro C. E aí termina a função do primeiro contator. Nesse exato momento vai mudar de contator, vai sair do contator K1 para ir para o contator K2 e daí vai começar o próximo passo, né? Que afinal isso vai acontecer quando bater no FC3. Quando bater FC3 vai sair do contator K1 e ir para o contator K2, né? E o K2 sendo ativado, ele vai recuar o cilindro C primeiro, então C-. Na sequência vai bater no FC4, que vai fazer recuar o cilindro B. E por fim, bater no FC5, que vai fazer recuar o cilindro A. Daí lembrando que vai ter que desligar esse contator K2. Quem vai fazer isso vai ser um FC6, um fim de curso FC6. Então, quando recuar o cilindro A, vai bater no fim de curso FC6 e vai deixar o circuito na situação de repouso. Vai desligar o cilindro o K2 e o K1 já estava desligado, né? Então vai funcionar assim. Bom, vamos verificar lá no simulador como que ficou esse tipo de circuito. Então tá aqui, ó. Vou demonstrar aqui. Ó. Aqui estão as duas situações da cascata, que é o K1, tá? Então, K1 vai estar ativado enquanto os avanços do cilindro, né? A, B, C. E o K2 vai ficar ativado enquanto for os recuos do cilindro. Então, C, B e A, né?
E daí você consegue observar que fica bem no formato, mais no formato de cascata do que o circuito pneumático lá, né? Porque, ó, veja só, esse cara aqui vai ativar o Y1 que vai fazer acionar o cilindro A, que é o K1, né? Então, quando eu bater no B1, vai acionar a bobina do K1, fecha o contato selo dele e mantém K1 acionado, né? Fecha o outro contato auxiliar de K1, alimentando o Y1 que vai fazer com que avance o cilindro A, tá? Aqui está aberto, né? O cilindro A vai avançar, bater no fim de curso FC1. Então, como o K1 está fechado, vai passar energia para energizar Y3, né? Y2, FC2 ainda está aberto, então não vai energizar aqui, né? Então, energizando o Y3, vai avançar o cilindro B, tá? Avançando o cilindro B, vai bater no fim do curso FC2, FC2 fecha, né? E alimenta o eletroválvula aqui no Y5, o solenoide Y5. Alimentando Y5 faz que avance o cilindro C. Então você veja que é como se fosse uma cascata mesmo, né? Primeiro esse, depois ativa esse, depois ativa esse, tá? Beleza, fechou aqui FC5, avançou o cilindro C, vai bater no FC3. O que faz o FC3? O FC3 ele está posto aqui para acionar o contator K2. Como o cilindro A está avançado, então esse FC6 vai estar fechado, né? Ele é um contato normalmente fechado, está ativado porque o cilindro A está recuado, mas quando ele estiver avançado, vai fechar novamente, né? Daí, alimentando o K2, ele vai fechar o contato selo dele aqui, mantendo ele ativo. E vai abrir esse intertravamento aqui, ó. Então ele abre o contator, o contato auxiliar fechado K2 aqui, abrindo o K1. Então desliga o contator K1. Tá? Impede que K1 seja energizado novamente. Daí, quando o K2 fecha esse contato aqui, né, o outro contato auxiliar, agora normalmente aberto, ele vai mandar sinal para o Y6. Mandando sinal para o Y6, vai fazer com que o cilindro C recue, né? Para que o cilindro C recue, o Y5 tem que estar desalimentado. Como foi desligado o K1, ó, derrubou todos esses caras aqui. Mesmo que esses dois aqui ainda estejam, esses fins de curso estejam ativados, né? O C1 está aberto, então ele não vai alimentar Y5. Então consegue recuar o cilindro C, tá? Bom, recuando o cilindro C, ele vai bater no FC4. Como o K2 agora está fechado, bateu novamente em FC4, vai alimentar Y4. Y4 faz com que retorne o cilindro B, né? Para que retorne o cilindro B, Y3 tem que estar desalimentado. Está desalimentado porque FC1, aliás, o K1 aqui está aberto. Esses dois não importa se eles estão pressionados ou não, né? K1 estando aberto já não alimenta os dois. Esse que é o efeito cascata aqui, né? Tá? Beleza, então alimentou o solenoide Y4, fez com que recuasse o cilindro B, vai bater no FC5. FC5 vai alimentar o solenoide Y2. Y2 é o que vai fazer o cilindro A recuar. E para que o cilindro A recue, Y1 tem que estar desativado. Y1 é ativado justamente por K1, que está aberto, porque foi desligado, né? Quando o K2 foi alimentado, desligou o K1. Então, o Y2 alimentado ele faz com que recue o cilindro A batendo no FC6. A única função do FC6 é desligar o K2, tá? Desligar o K2. Aí fechando o circuito, voltando à posição de repouso. Explicado então o funcionamento do circuito, vamos simular, só para ver se está tudo funcionando aqui, né? Só para ele ver ele funcionando na prática, então. Apertar o play, então tá lá, ó, a parte pneumática foi alimentada aqui, né? Mandado ar para as válvulas pneumáticas que vão acionar os cilindros, são pneumáticas, então a única parte pneumática é essa daqui.
todo o restante vai ser acionado por contatores e solenoides. Lembrando que esses solenoides são exatamente esses sujeitos aqui. E esses fim de cursos são esses que estão posicionados aqui. Né? Vale ressaltar bastante que se for fazer isso aqui na prática, o posicionamento desse FC1 vai estar lá no terminal. Então vou ter que puxar o fio. A gente faz dessa forma aqui para não ficar cruzando muito fio, tá? E ficar fácil compreensão aqui o circuito, tá? Mas quando for montar na prática, tem que posicionar o fim de curso lá onde que está indicado no cilindro. Então vamos lá. Ele tem que avançar o A, depois avançar o B, depois avançar o C, daí recuar o C, recuar o B e recuar o A. Então lá, ó, K1 fica ativo no primeiro ciclo, depois K2 na segunda parte, tá? Para voltar K2. E observa aqui a cascata, ó, que ele faz. Depois cascata de novo. Tá? Esse que é o efeito que eu falei aqui, que ele fica bem nítido, que é uma cascata. Ele vai indo de cima para baixo, acionando sequencialmente, tá certo? Então essa aqui é a metodologia cascata, utilizando circuitos eletropneumáticos. Fechou por hoje, então, neste vídeo.